hora da gente ir para o Rio de Janeiro, como já dissemos. Hoje, fim da tarde, começo da noite, tem uma reunião em Brasília com o presidente Lula, com ministros de Estado, que vai discutir a situação da Petrobras. E como também temos dito ao longo dos últimos dias, a vida do presidente da empresa, Jean Paul Prats, não é nada fácil. Há uma possibilidade de que ele deixe o cargo, pelo menos a cogitação dessa possibilidade. E o Rodrigo Viga, que acompanha muito as coisas da Petrobras, a sede da empresa é no Rio de Janeiro, tem informações importantes que você apurou nas últimas horas sobre a situação de uma das maiores petrolíferas do mundo, né, Viga? É a maior empresa brasileira, né, Colombo? Vou trazer uma informação de momento, que a Petrobras acabou de informar que um dos conselheiros do seu órgão máximo, no Conselho de Administração, o Sérgio Rezende Machado, que foi até ministro de Ciência e Tecnologia em governos do PT, ele tinha uma cadeira, tinha um assento no Conselho de Administração da Petrobras, mas está sendo afastado porque não estaria se adequando, né? O seu currículo não era adequado à função que ele exercia no Conselho de Administração da Petrobras, o que se chama tecnicamente de uma inobservância, como está dizendo aqui o comunicado, de requisitos do Estatuto Social da companhia nessa indicação. Esse é mais um bololô, mais uma confusão dentro do Conselho de Administração da Petrobras, que está dividido, que está rachado. Final de semana foi bastante tenso, ouvi várias fontes, viu, meu caro Colombo, que usaram a seguinte expressão popular: o pau está comendo. Tudo começou quando, na semana passada, um conselheiro profissional gabaritado, com pré-requisitos e muito reconhecido no mercado, Marcelo Gasparino, deu uma entrevista dizendo que havia um grupo de conselheiros dentro do Conselho de Administração da Petrobras que estava deixando de lado os interesses da empresa e fazendo votações com viés, com conotação política. Isso irritou o presidente do Conselho, que é o conselheiro Pietro Mendes, que é ex-ANP e é o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Uma troca de farpas entre os dois. Inclusive, o presidente do Conselho está pedindo aos canais internos da Petrobras para que esse conselheiro profissional, Marcelo Gasparino, ele apresente provas ou supostas provas de que houve votações políticas e não técnicas em desacordo com os interesses da Petrobras dentro do Conselho de Administração, comitê de pessoas, comitê de auditoria acionados. E aí o Gasparino reagiu em relação a essa movimentação do aliado do ministro Alexandre Silveira do MME, dizendo que está acionando a Comissão de Valores Imobiliários, o Tribunal de Contas da União e eventualmente a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, para, de certa forma, investigar o presidente do Conselho, que teria dito nessa troca de mensagens que não temia nem TCU, não teme CVM, nem qualquer outra autarquia de investigação. Esse é o clima em meio a todo esse processo de expectativa em torno da permanência ou não do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Essa reunião agora de 18 horas, como disse a Luciana Verdonin, vai ser importante, é claro, para ver de que lado está o ministro Haddad. Está pendendo mais para o lado do Jean Paul Prats ou pendendo para aquele grupo que tem o apoio do ministro Alexandre Silveira e também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que são aqueles que estão bombardeando, que estão minando há alguns dias, eu diria desde a semana passada, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Toda uma estratégia de defesa foi montada, mirando especificamente o Silveira, questões políticas, candidatura, tentativa de tirar o foco dos problemas com a Enel e dentro da ANEEL também, que são de responsabilidade também do Ministério de Minas e Energia. Fica toda essa expectativa, mas o clima está tenso, o clima está pesado. E é importante dizer que com a saída do Sérgio Rezende Machado, que já era mais ou menos aguardado, já era mais ou menos esperado, fica mais claro, mais evidente que quem vai ocupar essa carga, esse cargo, melhor dizendo, essa cadeira dentro do Conselho de Administração da Petrobras vai ser um indicado pelo ministro Haddad, que é o secretário do Ministério da Fazenda, Rafael Dubé. São peças que estão se movimentando nesse tabuleiro. Há uma guerra de forças em questão nada mais, nada menos do que a principal empresa brasileira, Petrobras, que no ano passado teve o segundo maior lucro de toda a sua história, mais de 124 bilhões de reais. Clima pesado, clima carregado. Aguardemos os próximos capítulos, Colombo. É isso aí, precisam ser poucos e resolvidos rapidamente. Enquanto isso, a empresa segue ardendo nessa crise aparentemente sem solução à vista, até pelo menos a reunião de hoje à tarde.
Você vai tratar desse assunto com o Gani, não é isso, Lívia? Exatamente, ele está aqui do meu lado já para a gente falar sobre isso e durante as explicações do Viga a gente já fazia algumas previsões que não são difíceis de serem feitas e concretizadas, né? Agora, Gani, em meio a todo esse imbróglio que o Viga mostrou para a gente, a competência ou não de Jean Paul Prats é o menos importante para definir se ele fica no cargo ou não, né? Perfeito a sua colocação, Lívia. Provavelmente ele não deve ficar no cargo, porque já começou todo esse processo de fritura e há uma briga entre a ala política e a área técnica, né, do governo. O que quer a área técnica? A área técnica quer a Petrobras bastante lucrativa, distribuindo seus dividendos. Isso ajuda, inclusive, as contas públicas, por isso o interesse do ministro Fernando Haddad na permanência de Jean Paul Prats e também um descontrole da Petrobras traz efeitos para o mercado financeiro. Também não é bom para o ministro Fernando Haddad. Do outro lado, Jean Paul Prats, ele também ele quer agradar o mercado financeiro, né? Porque ele sofre a pressão dos acionistas. Agora, a ala política entende que a Petrobras não deva ter um papel apenas de empresa, mas também como uma espécie de agência do governo, ou seja, para controlar o preço em épocas de inflação mais elevada, ou como indutora do crescimento econômico, e por isso que dá este atrito e o comando, né, o CEO aí da Petrobras, é uma peça fundamental no direcionamento da empresa. Talvez tenhamos uma definição ainda hoje, tem essa reunião sobre a qual o Viga também falou.